Bom dia. Olá pessoal, bem-vindo ao MVPcast. Meu nome é Paulo Santana e eu falo de Uberlândia. Eu sou o Zanan Jordano e falo de Belo Horizonte. Tudo bem, Zanan? Tudo jóia? Que maravilha, Bom mais dia. um podcast, 8ª edição do MVPcast. Pois é, né? Bastante feedbacks. E passa muito rápido, né? Pois é. Outro dia a gente tava bolando como é que ia ser feito, hein? E a quantidade de ouvintes vem crescendo? Cara, muito ouvinte, viu? Já tem... A gente tá chegando em quase 2.000. Maravilha. E a gente nem imaginava, não tinha nem essa pretensão, né? Não, de forma alguma. Eu imaginava que ia ser poucas pessoas. Mas eu tô vendo que tá tendo uma abordagem bacana pro pessoal pra seguir o caminho que eles acharem melhor na área técnica, né? Faltava, na verdade, acho que um podcast mais técnico, assim, que aborde assuntos diversos, né? E realmente relevantes. Sim, e o interessante é que o pessoal, além de estar ouvindo e curtindo, tá dando opinião e dando opiniões até de temas, né? Muito legal. Temas e opinião de convidados também, né? Sim, Sugestões, na verdade. isso mesmo. Muito legal. Dentro desse contexto de abordagem em temas relevantes, né, para nós profissionais de TI, novamente hoje teremos um tema bem interessante, não é isso? Bastante. A gente vai sair um pouco do mundo Microsoft, né? E Isso. vamos entrar aí para um novo mundo técnico aí. Maravilha. E hoje a gente então vai falar sobre o futuro dos balanceadores de aplicação. E para Isso falar aí. e conversar conosco sobre esse tema, a gente trouxe quem? Trouxe o nosso amigo Vitor Nakano. Que beleza, meu velho amigo. Tudo bem, japonês? Tudo bem, Paulo? Boa noite aos ouvintes do MVPcast. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigado, Paulo, pelo convite e o Ozanan. Vai ser um prazer estar com vocês aqui, estar discutindo, conversando com vocês. Pô, fico muito feliz. Obrigado mesmo, de coração. Que beleza. Vitor é um É companheiro nóis. de muitos anos, né, Vitor? Várias batalhas aí juntos, vários projetos juntos, né? Até livro a Ah, gente já fez, né? não fala muito isso não, que eu fico até com vergonha. Ah, fica Mais não. um, Valeu tudo. Tem mais uns um vídeos no escovador de YouTube mito. aí, mas Nossa o Senhora, pessoal procurar vai achar aí. não faz isso não. Vai me denunciar a minha idade. Ah, Fico com é? vergonha. Não, mas já é experiência, né, Osana? Com certeza, isso aí não é idade, não, é experiência mesmo e muito aprendizado aí, Pois é. Ah, não, com pessoal. certeza. Com Pois é. certeza. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de poder atuar em grandes corporações e ter acesso a outras tecnologias, outros players que não a Microsoft, né? Nosso objetivo também com esse podcast é trazer uma disrupção aí nos profissionais que às vezes só seguem um fabricante, um player. Então a gente fala sobre TI e fala sobre entrega de tecnologias, independente de qual seja, e adequada para o cliente, que é o objetivo final de todo mundo aqui, né? A entrega, né? Desenvolver Eu acho que projetos e a entrega o, ba- o- de o tecnologia. barato é esse, viu, Paulo? Quando eu sempre trabalhei naquela época de comunidade, acho que é não só ficar falando de um vendor, é claro, falar de Microsoft é importante pelos títulos que vocês têm, de certificações, etc. Aliás, Vem a você já ponto do foi dia a MVP dia. também, né? Sério? É verdade. Tá Já certo. fui no passado, já. Mas eu acho que para mim o legal da comunidade é o no vendor, né? Você está falando um pouco de tudo, claro, tem que falar um pouco mais da Microsoft, eu entendo, pelo título que vocês possuem, mas eu acho que o bacana é isso, o Paulo e o Zanan, acho que esse que é o caminho que vocês estão trilhando aí. Legal. Parabéns. Sim, e hoje o ambiente, você tem os concorrentes que estão se tornando parceiros, né? Exato. A própria Citrix, né? Citrix com Microsoft, Tem já escutei uma bela parceria. inimizades, agora está um caso romântico só love entre os dois. Ah, mas já tem podemos dizer que já tem uma parceria há muito tempo, né? Uma não vive sem a outra. Já. Enfim. Rosanã, vamos deixar o Vitor então se apresentar, que a gente daqui a pouco já Então, vai entrar no tema e ele não teve a possibilidade de se apresentar. Isso aí. Bom, Fala um pouquinho pra gente aí da sua trajetória
Hoje o Vitor é Delivery Network Sales Engineer na Citrix. Mas fala um pouquinho da sua trajetória na área de TI, resumidamente, porque senão a gente não sai daqui hoje. Bom, vamos lá. Meu nome é Vitor Nakano, como o Paulo me apresentou já, eu trabalho há muito tempo na área de tecnologia. Comecei com suporte, vou denunciar minha idade aqui, mexendo com as interfaces da ME2000, jampeando, etc, etc. Depois de lá para cá, eu recebi um convite para trabalhar nessa mesma empresa com a área de segurança e vim trabalhando muito com a área de segurança. E até hoje na Citrix também eu trabalho com segurança, porque o produto que eu trabalho tem um módulo para minimizar os riscos com relação às aplicações web, que é o WAF, né? O módulo de WAF. E o legal da experiência que eu tenho, Paulo Zanon, é que assim, eu já trabalhei no lado da bancada do cliente, né? Eu já trabalhei também na bancada do lado centro integrador e hoje eu estou trabalhando no fabricante, né? Então acho que eu tenho um pouco de experiência desses três lados da bancada, né? Sim, sim. Sei da deficiência do cliente, o que às vezes ele precisa, do integrador, né? De ofertar uma arquitetura com menor custo, que seja fácil de operar, de manter, etc. E agora como fabricante também. Na Citrix. Na Citrix hoje eu sou um engenheiro de vendas, né? O nome de Sales Engineer é nome em inglês, mas a grosso modo é o engenheiro de vendas. Então eu trabalho hoje com um time de vendas dentro da Citrix, mas a parte técnica. E na Citrix eu trabalho especificamente com produtos da linha de networking. Normalmente no mercado o pessoal conhece a Citrix pelos seus produtos de virtualização, né? Sim. Do antigo MetaFrame, Xenapse em desktop. Então, vou denunciar a minha idade também aí, hein? Ixi, Trabalhei com Maria. MetaFrame, hein, cara? E hoje eu trabalho com networking, basicamente com uma linha que chama NetScaler. E aí tem vários produtos dentro dessa, alguns produtos, né? Dentro dessa linha. Isso aí é mais ou menos o meu currículo, Paulo. Perfeito, maravilha. E Osana? Você foi modesto, não citou as empresas que você trabalhou, mas, enfim, que legal. Vamos nos focar na sua posição atual na Citrix. O tema do nosso podcast de hoje é com relação à aceleração, a balanceadores de aplicação, né? Sim, então, faz um breve overview sobre essa categoria de appliances, ou se podemos dizer assim, né, de produtos, né? Melhor, produtos. E depois fazer um roadmap com relação ao futuro dessa categoria. Tá bom. Eu falo bastante, aí qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Pra gente fazer esse bate-papo ficar mais interessante. Bom, pessoal, é o seguinte, balanceador em geral não é um assunto novo, né? É um assunto que começou no boom da internet, no qual um dos objetivos do balanceador era fazer que a aplicação escalasse, né? Você montava os seus web farms, isso na linha horizontal, né? Crescendo os servidores um lado do outro, né? Vários IS ou vários servidores de Apache. Só que na época você não tinha uma ferramenta para balancear a carga, né? O usuário conecta no servidor A, o usuário 2 conecta no B, no C e assim por diante, né? E aí criou-se naquela época o balanceador mais para a rede de camada 4. Então, ele basicamente nessa época ele balanceava as conexões TCP. Isso já era de grande valia porque ele só mandava conexão para aquele servidor que realmente estivesse num estado de saúde interessante. E já fazia algumas vantagens, por exemplo, na época ele tinha um recurso, esses balanceadores que chamam multiplexações de TCP, de conexões TCP. O que faz isso? Porque se você mandar uma conexão de sessão de usuário TCP, de usuário a usuário para o servidor, a cada usuário, a cada transação, a HTTP request que o usuário solicita, né, o browser solicita, é claro, de uma ação do usuário, ele faz um giro de CPU. Então, esse TCP multiplexing, o que ele faz? Ou multiplexação de TCP, ele concatena todas as conexões de uma vez e manda para uma série, tudo de uma vez para um servidor A, para o B e para o C. Com isso, ele gira menos o clock de CPU, né? Então, esse é um dos benefícios, né, do ADC.
E depois disso, como eu falo até umas histórias em paralelas, né, com relação à evolução do balanceador, né, é parecido com o TM, né, começou com o Firewall de camada 4, porteirinho, né, o ACL, e depois criou-se o TM, né. A mesma coisa aconteceu com o balanceador, né. As aplicações ficaram mais complexas, né, não eram somente balancear conexões TCP, mas sim salvar a vida da aplicação. Então, porque se você for pensar, hoje, quem salva a vida da rede é um router, né, um switch. Quem salva a vida hoje da parte de segurança é o Firewall, né, o Next Generation Firewall, o TM e outros nomes aí. Mas quem salva a vida da aplicação, né? Então, com esse advento aí, com esse desafio, criou-se o ADC, o que é o nome ADC em inglês é Application Delivery Controller, ou em português, um controlador de entregas de aplicação. Então, ele começou com o balanceamento de camada 4 e foi para a camada 7, né? O appliance de camada 7, o mercado já apareceu essas terminologias que eu vejo no mercado, mas a melhor definição é o ADC. Então, o ADC, o que basicamente o ADC ele ajuda, né? Ele acaba fazendo parte da aplicação. Então, primeiro, se ele faz parte da aplicação, com quem fica a administração do ADC? Isso é um grande desafio, Paulo Zanão, porque no passado, como era um balanceador de conexões de rede, quem era administrador é o network admin. E isso ainda tem um desafio no mercado, porque ainda quem administra o ADC, ou balanceador de camada 7, é o network admin. Mas quanto mais próximo, se você deixar o balanceador de camada 7, né, o ADC, no core da rede, menor funcionalidades você vai ganhar, a empresa vai ganhar. Quanto mais próximo você deixar o ADC às suas aplicações, mais benefício que você vai ganhar. Então, se você deixar mais próximo às aplicações, quem que tem que cuidar, então, do ADC ou do balanceador de camada 7? É o cara que a gente denomina, ou hoje, né? A gente pode falar que é o cara de DevOps, ou a gente pode falar que é o cara de sysadmin. Esses são os melhores papéis, do meu ponto de vista, para usar o ADC. Às vezes você pode ter dois profissionais atuando em conjunto para a administração desse ambiente, né? Com certeza. É o que acontece muito nos ambientes hoje ainda, né? Boa pergunta, Zanão, porque realmente o ADC ainda ele tem muito mais funcionalidade de aplicação? Tem, mas ainda tem muita parte de roteamento de rede, né? Então, por exemplo, tem coisas, que a gente fala de roteamento dinâmico, como BGP ou SPF, né? Tem bastante parte de rede, então de janelamento de TCP, etc. Então, cara, realmente tem bastante coisa de rede também, né? Esses dois papéis com certeza são importantes. A gente está entrando numa vertente onde a gente fala muito de DevOps, onde o cara tá, igual você citou, que o cara tá indo cada dia mais, o cara de infra para a área de desenvolvimento, mas ele também tem que ter uma perna em network, né? Então é tudo junto, né? Exatamente, talvez realmente essa intersecção entre o mundo de operação de infraestrutura mais o desenvolvimento hoje, acho que essa intersecção, o ADC ele se encaixa bem nessa intersecção, né? Por quê? Por exemplo, quando você começa a posicionar, eu falei de posicionar mais próximo da aplicação, mas quais são os benefícios que você vai ter? A primeira que eu já falei é aquela de multiplexação de TCP, né? Você vai processar, você vai entregar a página para o usuário que está solicitando muito mais rápido, né? Outra que ele já faz, tem recursos bem básicos, como, por exemplo, cache, tem compressão, né? Tem, por exemplo, vamos imaginar, quando eu digito lá mvpcache.com/ o nome de um diretório, vai para um servidor específico. Quando digita outro nome, outro diretório vai para outro tipo de servidor. Quando o usuário abrir um browser, ele consegue identificar a sua geolocalização, consegue identificar qual browser que você está usando, consegue identificar qual o sistema operacional que você está usando. Eu consigo identificar a latência da sua máquina até esses servidores, essas páginas, essas aplicações que eles estão consumindo.
Então, eu consigo salvar a vida da aplicação. Eu consigo performar que a aplicação fique mais rápida e com uma maior disponibilidade. Ok. Então, são benefícios bem simples aqui, né? Bom, vocês vão me interrompendo aí que eu vou falando. Não, tranquilo. Só entrando um pouco em questão de ambiente, Vitor. Esse cenário todo aí, ele é para um ambiente, pode trabalhar num ambiente pequeno, médio, de grande porte? Como é que funciona isso hoje? Boa pergunta. A gente tem ADC para todos. O mercado tem ADC, a Citrix tem ADC para todos os tamanhos, né? Desde um ambiente que processa, vamos imaginar, de 10 megas, bem pequenininho, até ambientes de alto processamento de 200 megas. 200 gigas. Então a gente tem para todo tamanho de empresa. Mesmo, eu tenho só um servidor web, será que eu preciso de um ADC? Cara, a sua aplicação web não vai performar do jeito como você gostaria sem ter um ADC. É fácil de comprovar isso, tecnicamente. Quando o cliente coloca um ADC, mesmo que ele tenha uma aplicação web, ele ganha muito poder de processamento. O loading da página fica mais rápido, o render time fica mais rápido. Coisas que você tem que, às vezes, alguma regra de negócio mudando a aplicação, o cara tem que mudar o código, é possível você mudar o código pelo ADC. Só para vocês terem uma ideia, o Paulo e o Zanan, eu consigo mudar o código da aplicação desde do header até o body, e se precisar, se for conexão TCP, eu consigo mudar até o body de um campo TCP. Só para você ter uma ideia de como que é um poder de um balanceador hoje no mercado, né? Como o Netscaler. O Vitor, Oi. ainda em cima do produto, você sabe, eu já tive uma boa experiência com produtos da Citrix. E um deles, até me disse que ele foi descontinuado, chamava-se Access Gateway. Ainda existe, não? Boa pergunta, Paulo. Não, o Access Gateway... o Access Gateway, na verdade, ele não, na verdade, ele mudou de nome, tá? Ele chama Netscaler Gateway. Netscaler Gateway é um gateway de acesso para as aplicações Citrix. Isso, mas por que eu comentei dele? Né? Não é para fugir do tema. É o seguinte, claro, porque no Access Gateway a gente poderia instalar ele numa máquina, tá? Subir uma máquina virtual, ou adquirir o appliance. E aí eu queria saber se com o Netscaler funciona dessa forma também. Se você tem que ter o appliance, ou se você pode ter uma máquina e você baixa lá a imagem, ou numa VM, como é que funciona essa questão de hardware? Isso é bem bacana na Citrix, o Paulo Zanan, porque a Citrix é uma empresa de software, como todo mundo já conhece, né? Nunca foi o forte dela desenvolver hardware, mas ela possui hardware na sua linha de networking, mas todo o seu código, toda a sua inteligência está no software. Então, qualquer solução de networking da Citrix, ela pode estar embarcada dentro de um hardware próprio, ou pode ser uma máquina virtual, que a gente denomina como PPX. Então a Citrix vende um hardware com Netscaler, ainda vende? Ainda, se precisar de grande acesso, sim. Tá. Como também você pode comprar lá no Marketplace, das principais clouds. Entendi. A gente fala de Bluemix, a gente fala de Azure, AWS, né, e etc. Tá? Então, existe esse Netscaler Gateway para fazer esse tipo de acesso, né? E agora também existe um produto, não digo que é novo, mas com mais funcionalidade, chama Unified Gateway. Um gateway unificado, na qual você pode fazer o proxy reverso das suas aplicações web, que está dentro da sua infraestrutura, que ela pode ser um privacy ou não, fazendo um proxy reverso. Eu posso usar ele para fechar a VPN com SSL VPN. Eu posso usar ele para fazer um host checker dos meus notebooks que queiram fechar VPN com a minha empresa ou que queiram acessar uma aplicação. Eu posso fazer a integração do Windows Intune, né, ou Microsoft EMS com o Unified Gateway, por exemplo. Então, a minha máquina é verificada pelo Windows Intune se a câmera está desligada. Se estiver desligada, eu deixo que a minha máquina consuma as aplicações que estão atrás do Netscaler, fazendo proxy reverso, né?
ou que deixa fechar VPN. Eu posso usar o Netscaler para fazer um ADFS, olha que bacana. Normalmente, o Netscaler já está na DMZ e por melhores práticas da Microsoft, quando você vai fazer a federação, são 2 servidores da LAN e 2 servidores da DMZ. Para que você não popule a DMZ com esses 2 servidores de ADFS, você pode usar o seu próprio Netscaler para fazer um ADFS proxy. Tá? E o legal do Netscaler é o seguinte, com esse Unified Gateway, assim, eu sei que a nuvem da Microsoft é muito legal, dá para fazer muita coisa, mas nem tudo dá para fazer lá. E às vezes os clientes começam a fazer a cloud híbrida, né? O hybrid cloud ou multi-cloud, né? Alguns serviços dentro da AWS, outros serviços dentro do Azure. E como você vai unificar esses acessos para ficar de uma forma fácil para os seus usuários? Vocês podem utilizar o Unified Gateway. Então, imagina, dentro de um portal, fazendo host checker, fechando o VPN, integração com o Intune. Eu entrego uma tela, um broker com várias aplicações, e essas aplicações podem estar em qualquer tipo de nuvem. Tá? Então, o mais legal é que quando os usuários começam a clicar nas aplicações, ele já faz o single sign-on, porque o próprio Netscaler ele tem um protocolo de federação, né, de autenticação, que chama SAML, que é o ADFS. O Netscaler pode ser tanto o SAML IDP, Identity Provider, ou SP como Service Provider. Né? E para ambientes on-prime, se eu que precisar falar outro tipo de protocolo para fazer single sign-on, o próprio Netscaler fala também Kerberos, NTL MV1, V2 e assim vai. Então, cara, é muito bacana esse produto. Muito bacana. Na verdade, são 3 produtos, é isso? Eu vou te falar que o nome em si é o Netscaler, e dentro da solução Netscaler, do ADC, vou imaginar, eu vou habilitando essas features. Tá? Então, por exemplo, vou imaginar o seguinte, você está publicando uma aplicação web pelo Netscaler, e essa publicação web ela tem uma vulnerabilidade, vamos falar bem simples, de uma injeção de SQL, né? Um SQL injection. Você pode habilitar um WAF dentro do Netscaler para fazer essa mitigação de vulnerabilidade. Hein, Vitor? Faz uma introdução sobre o WAF que, de repente, muitos dos nossos ouvintes não conhecem. Não, bacana. Então é o seguinte, vou dar um cenário, né? Com essas explosões de aplicações que estão sendo distribuídas pelas lojinhas e etc., né? O consumo das aplicações web agora são em massa, larga escala. Consequentemente, a vulnerabilidade aumenta porque ele está em exposição, né? Sim. Não só aplicações de lojinha, mas vou te falar que a maioria dos pequenos sites tem vulnerabilidade. Tem bastante. Principalmente aqueles que foram desenvolvidos antigamente e que são estáticos. Esses aí, então... Exatamente. E então, a maioria? Maioria. Eu peguei... Eu trabalhei num caso recente que ele tinha uma vulnerabilidade bem antiga, que ele estava rodando ainda o Windows Server 2008, nem era o R2. Era uma vulnerabilidade em cima do HTTP.sys, que era da parte do sistema operacional, junto com o IS. E assim, ou ele planejava para fazer atualização desse servidor, o problema é que ele podia impactar isso ele podia impactar a aplicação, porque se ele fizesse atualização do sistema operacional, a aplicação não poderia rodar mais. E aí ele tinha o Netscaler, eu falei pro cara, coloca o Netscaler, habilita o WAF aí, né? Aí ele habilitou o WAF, aí eu falei para ele, na época a área de segurança também estava envolvida, eu falei para a área de segurança qual que era a vulnerabilidade, eles me falaram a vulnerabilidade, que tem um código, né, que chama CVE, é o CVE número tal, aí eu procurei lá no Netscaler, habilitei lá no Netscaler na parte de WAF, e comecei a proteger a aplicação, e com isso eles ganharam mais tempo para se planejar, ou para mitigar a vulnerabilidade do sistema operacional, ou colocar outras contramedidas, ou fazer a atualização da aplicação também, né? Sim. Para quem não conhece, o WAF é Web Application Firewall. Exato. Você vai falar agora. E ele é uma camada, na verdade, ele vem na frente, né, do website, como o Vitor estava falando, do website ou do aplicativo, enfim. Então ele é uma proteção a mais e que auxilia na correção aí da vulnerabilidade que existe aí no site. Porque fica numa camada protegida de um ambiente controlado e protegido.
Exatamente, porque para corrigir isso, ou o cliente tem que ter uma solução de WAF, ou ele muda o código da aplicação. Sim. Só que imagina você mudar o código da aplicação numa Black Friday. Tá, vou tirar a aplicação, vou deixar a minha loja fora do ar, porque eu vou corrigir uma vulnerabilidade e o cara do CFO vai falar, e aí, vamos perder receita mesmo? E aí você precisa de um WAF. Mudando um pouco, o Vitor, dessa parte técnica, o pessoal às vezes sempre está perguntando, quando a gente fala de alguma ferramenta aqui, como é que o cara adquire a ferramenta? Ela é licença, o cara compra, como é que funciona hoje? Hoje tem várias modalidades, Josanã. Hoje você ainda tem as licenças perpétuas, né? Uhum. Mas tem por subscrição também. Tem nos marketplaces, né? Que você pode fazer o Bring Your Own License, ou você compra por hora, né? Conforme a demanda. Cara, hoje tem vários sabores. E a Citrix sempre posiciona um parceiro para ajudar o cliente a definir qual que é o melhor tipo de licenciamento. No cloud ela entra como serviço, né? Entra como serviço também. Ou você pode levar sua licença para a nuvem. Existe essa opção também. E entrando um pouco, eu vi que ele tem a parte de container, né? Boa. Consegue falar um pouco aí pra gente? Claro. O que está acontecendo no mercado de ADC? Então, assim, como ele tem um foco muito mais para aplicação, os ADCs em geral, né, não só da Citrix, claro, representando o Citrix, mas outros também que eu conheço, quando você desenvolve uma aplicação, contextualizar aqui, para ficar mais fácil. Quando você desenvolve uma aplicação, você tem um binário que é compilado, né, isso. Aí você vai lá no seu servidor de S, joga lá o seu código e vai para a memória RAM. Aí quando você tem uma atualização, você tem que dar um kill no processo, às vezes dá um IS restart, que eu lembro, lá no IS, para desalocar da memória. Tá lembrado, hein? Eu tô vendo, fugi um pouco de Microsoft, mas eu lembro um pouquinho. Dava o IS reset lá, para desalocar da memória. E aí, cara, o cara mudava o código da aplicação, subia de novo. Mas eu preciso mais performance. Vamos colocar mais processador e mais memória. Cara, essa é a única maneira de fazer que as aplicações escalem. Porque é o modo como elas foram desenvolvidas. Se você quer colocar outros servidores em paralelo, fazer escalar na vertical e você quer escalar na horizontal, você vai ter que subir vários servidores. Mas para isso a aplicação não foi construída para fazer cluster. Bom, com isso surgiu então a historinha do Docker, né? Então eu aproveito melhor o recurso, né? Porque aquela historinha, eu quero subir uma aplicação, qual que é a quantidade de memória RAM e processador que eu quero para essa aplicação? Eu lembro que era um valor básico, né? Era tipo 4 GB de memória RAM e 2 vCPUs, né? Com isso você como máquina virtual hoje é Gremlins, né? Você joga água lá, sai brotando um monte de máquina, você começa a perder muito recurso, né? E aí veio essa historinha do Docker, antigamente era Linux Container, para aproveitar melhor os recursos, né? Dentro do container você tem os microserviços, né? O desacouplamento, né, do código, né? O conglomerado, vamos falar, uma porção de containers ou microserviço é que forma a aplicação, que ela é totalmente descentralizada, né? Eu até dou um exemplo para a galera. Imagina que hoje o like, no caso do Facebook, né? O like é um microserviço, o post é outro microserviço, a GUI é outro microserviço e a composição de tudo isso gera, ele renderiza a página do Facebook, né? Então você começa a ter muito tráfego e cada container tem os seus IPs, né? Porque ele tem uma stack direto com as interfaces do sistema operacional, os containers. Então você precisa. Então, como você tem uma conversa lateral, né? Como um ransomware da vida, para um microserviço falar com outro microserviço, ou um container falar com outro container, né? Se existe esse tráfego lateral, a Citrix pensou, cara, e para gerenciar esse tráfego? E para mim otimizar esse tráfego, né? A Citrix pensou, então vou construir um outro NetScaler,
o NetScaler em formato de container, né? Imagina um microservice, o micro balancer, micro load balance, para balancear as transações, né, entre os microserviços. Então, com isso, qual que é a vantagem, né? A gente está falando de um micro load balance, um NetScaler CPX, que ele vai entender essa transação entre os microserviços, vai otimizar, você vai conseguir fazer integrações com Mesos para fazer um cluster, com Kubernetes, né? E outras ferramentas, né? Na verdade, eu só te interrompendo, Vitor, rapidinho. Isso. Ele é uma parte do NetScaler. Exatamente. Exatamente. Ele é uma parte do NetScaler com as principais funcionalidades para atender esse mercado de microserviço, de container. Okay. Então é como ele estivesse instalando. Ele é muito simples e ele é bem legal porque é como se estivesse instalando um container numa aplicação. Então você vai lá o comando docker load e você coloca lá o path onde está o binário do CPX, ele instala lá no container. E aí você começa a fazer as regras de negócio de balanceamento entre um container e o outro. Então, de vez um container chamar o outro diretamente, ele sempre vai passar pelo NetScaler, esse CPX, e o CPX que vai gerenciar essa comunicação entre os containers. Então, isso é bacana, né? Porque o container, uma parte do seu container pode estar na AWS, outro você pode estar no Azure, outro você pode estar na Bluemix, da IBM, e o NetScaler sempre na intersecção, na conversa entre eles. E com isso você tem essas vantagens que eu te falei, fica mais fácil para gerenciar, fica mais fácil para escalar, porque na hora que vê a rajada de conexão para os containers, o próprio NetScaler vai mandar comando para todo mundo, né? Mandar para o container, para os orquestradores de container, né? Como Kubernetes ou Meso, etc. Para que faça criar mais containers para escalar a aplicação. Excelente, então, Vitor. Excelente. É tudo automatizado, cara. Isso é bem bacana. Muito bom. Nosso objetivo aqui é realmente abrir a mente dos nossos ouvintes, apresentar soluções, produtos, enfim, e ambientes distintos e, obviamente, a gente não consegue abordar em toda a sua plenitude as soluções que a gente fala aqui, né? Então, o objetivo é fazer essa abertura de mente, essa disrupção, e aí cada um segue com relação ao estudo e, enfim, procurando materiais mais avançados e assim por diante. Foi muito bom e desde já a gente já te agradece pela explicação. Eu que agradeço. Opa, você já é da casa. This is Sparta! A gente tem um quadro que a gente faz semanalmente com os convidados, que é, primeiramente, a indicação de um livro, tá? Um livro que seja realmente bom e relevante para os nossos ouvintes, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, profissionalmente, enfim, tá? E depois eu também vou te pedir, na sequência, você já emenda com uma indicação de uma ferramenta, uma ou várias, tá? Também um livro ou vários, você que sabe, fica à vontade, tá bom? Então, só tenho que agradecer ao Paulo e ao Zanan. Eu sei que eu falei pra caramba aqui. O objetivo é esse. Não sei se consegui ser sucinto ou não, se a galera entendeu ou não. É isso mesmo. Mas vamos lá, indicação de um livro, cara, eu tenho um bem bacana, que é o seguinte, bem na área na parte de vendas técnicas, tá? Para SEs, ou, cara, para você, não digo que é para ser, mas como vender produtos complexos para os clientes e ser mais transparente e sucinto possível. É um livro chamado Demonstration to Win. Ele é muito bacana. Esse livro ele conta, são vários casos de uso de vários engenheiros de vendas que trabalharam em grandes fabricantes, mostraram como foram a sua carreira de como vender um produto complexo e transformando isso de uma forma mais simples para o usuário final. Então esse é o livro que eu indico. Infelizmente ele está em inglês, tá? É um requisito hoje para a área de TI, mas ele está em inglês. Então chama Demonstration to Win. Você procurar na Amazon,
Exatamente. Então esse é o livro. E a O ferramenta? outro, ferramenta, puta, eu sou Ah, você ia apaixonado. indicar outro livro? Desculpa. Não, ferramenta agora, ferramenta. Tá. Umas ferramentas que eu sou apaixonado até hoje é uma suíte da Sys Internals, do Opa! Mark Russinovich. E dentro Cara, é uma dessa. suíte que todo mundo utiliza, né? Dependente da área. Ah, Sim. com certeza, cara. Sem dúvida. Process Monitor, Process Explorer, Regmon, Opa. Firewall. Acho que é isso mesmo. Algo desse tipo. Ô, Vitor, Mas eu tive. Eu lembro que teve um MVP Summit que eu tive o prazer de conversar com o Mark Russinovich, cara. era isso que eu ia falar agora. Eu conheci ele no ano passado, no Viamon, em Ah, Nova é? Orleans. Ele estava lá pela Microsoft, participou de um keynote no palco Tá. principal, e aí depois ele estava no stand lá, ele escreveu um livro, né? Ele Sim. estava lá distribuindo o livro e tal, nem cobrou nada, e todo mundo que estava no evento ganhou o livro. E aí Não, eu cara. também tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele, bati até uma foto com ele. Na verdade, saiu uma versão da suíte para nanoserver, tá? Ah, para Nano Server. É. Legal. NanoServer, inclusive, que a gente comentou no programa passado, né, Osana? Que Isso. o Banin, na verdade, comentou que na próxima versão já não vai mais fazer parte não vai ser um modo de instalação, né? Vai virar um container. Por isso que eu lembrei. Isso. Container é uma coisa que não tem como fugir mais. É a Sim. realidade. Verdade. É. Vitor, Tem vários- maravilha. Oi. Novamente te agradecer por ter aceito o convite. A gente sabe que a sua agenda é cheia, gravando tarde da noite. E sempre aceitando o convite dos amigos aí. Muito obrigado. Sucesso aí na carreira profissional. Você siga trilhando esse caminho aí tão legal que você faz. Você tem que voltar para a comunidade um pouco, fazer umas palestras e tal. Pô, eu tenho mais saudade, sabia, de voltar, cara. É que com 2 filhos é complicado. Deixa eles crescerem mais um pouquinho, depois eu volto. Vem para Minas Gerais. Com certeza, com certeza. Isso aí. Com Rosanã, certeza. antes Oi. de encerrar, vamos aos nossos recados tradicionais. Vamos. Nós temos hoje 2 recados antes dos recados finais. Opa, O primeiro é o pessoal não esquecer que a gente ainda vai sortear os livros, né, do Glauter. Então inscrever no nosso canal no YouTube, que você busca esse canal, o link dele, que ainda ele está com aqueles caracteres especiais porque não chegou a 100 inscritos, mas entrando no site mvpcast.com.br, lá você tem acesso a todos os episódios, a cadastro para nos seguir, e também o canal do YouTube e o Twitter, que é o @mvpcast_podcast, tá ok? E se quiserem mandar e-mail para a gente com reclamação, sugestão, dica de um palestrante, de um tema, pode mandar no contato @mvpcast.com.br. E só fechando, a Sulamita, ela é uma amiga nossa aqui de Belo Horizonte, ela pediu para a gente dar um recado que aqui em Belo Horizonte vai ter um encontro entre profissionais e estudantes de BI e Analytics. legal. Então, os palestrantes que vão estar aqui vai ser o Alexandre Soteras, o Thiago Zavascki e o Arthur Luz, onde eles vão compartilhar o conhecimento em temas de evolução de BI nas organizações. Vai acontecer aqui na PUC Coração Eucarístico no dia 24 de fevereiro, sábado agora, né? No próximo sábado. E quem quiser se inscrever, a gente deixa o link aqui. Maravilha. E volta e meia a gente vai estar prestigiando também os eventos e anunciando aqui, né? Eventos de comunidade e que sejam interessantes para todos nós. A gente só esqueceu de pedir para o Vitor passar os contatos dele, né? Como é que o pessoal entra em contato com ele, né, Osana? Passa aí os contatos. Ô, pessoal, para me achar, vocês podem, cara. Mano, procura, tem. O meu pessoal é vinacano@hotmail.com, ou da empresa, né, da Citrix, é victor.nakano, Victor sem C, Nakano com K, @citrix.com. E agradeço aí, viu, Paulo Ozanam, pelo convite, aos telespectadores, aos ouvintes, né? Só tenho que agradecer aí pelo convite. Telespectadores em breve, que a gente vai fazer uma série de vídeos também, tem lives programadas aí em breve. Webcasts. Quero participar, hein?
Ué, Quero participar. será que a gente Sinta-se consegue fazer convidado, uma né? demo? Opa, com container e tudo. Aí, Aí, ó, a gente já Já- pode já bolar tá na primeiro, hein? lista. Legal, legal. Maravilha. A ideia nossa Fechou. é não ficar só no áudio. O áudio ele é um mecanismo bem interessante hoje em dia, que as pessoas hoje têm aquela questão do tempo de deslocamento, de casa para o trabalho e do trabalho para casa, e aí vão escutando, e é bem interessante. Mas também a gente quer atender aqueles que têm predileção por vídeo, enfim. Então a gente vai estar sempre atendendo bem aos nossos amigos que nos acompanham. Bom, quem tiver interesse também em qualquer tipo de consultoria com relação à área de TI, enfim, e aos temas abordados aqui, pode nos procurar também através dos canais que o Ozanam já anunciou. Tá bom? Então, Vitor, novamente obrigado. Ozanam, até a próxima semana. A próxima, valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.